estar podendo tocar a mão dele e beijar os pés dele. Eu quero provocar essa noite em você que um dia já foi apaixonada por Jesus, que um dia já desejou, que você volte a sonhar com esse momento, que você volte a entender que ele vai acontecer, que as lutas e as guerras que nós temos passado nesses dias, elas têm um tempo determinado para acabar. E não importa se elas vão acabar do jeito que a gente espera, mas elas vão acabar. E elas vão passar. E nós também passaremos. Porque o nosso objetivo é encontrar com Ele na eternidade. E é isso que traz esperança para os filhos. Essa é a nossa esperança. Amém? Mas enquanto nós ainda estamos aqui, nós vamos juntas aprender a como ser uma mulher segundo o coração de Deus. Eu falo juntas porque eu tenho aprendido todos os dias. Eu tenho muita coisa para aprender ainda. E nós aprenderemos hoje um pouquinho mais. Amém? O texto base, nós vamos falar de alguns outros textos, mas o primeiro, Romanos 12:2. Pode ser que tenha alguma diferença aqui na versão, mas eu vou ler a minha versão. Romanos 12:2. Não imitem o comportamento e os costumes deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar, a fim de que experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para vocês. Uma mulher segundo o coração de Deus, ela deixa-se ser transformada em seu modo de pensar. Amém? Aqui a palavra é bem clara da transformação na mente. Não fala sobre nós transformarmos o nosso comportamento ou as nossas emoções. Fala para nós deixarmos ser transformadas na mente. Porque na psicologia, eu sou uma apaixonada, tem alguma psicóloga aqui? Eu sou uma apaixonada por essa área, não sou dessa área, eu sou professora. Mas eu sou tão apaixonada que fiz uma pós-graduação na área que não tem nada a ver com a minha profissão, por curiosidade, só para entender um pouquinho mais. E eu aprendi que nós funcionamos assim. Primeiro a gente pensa, depois a gente sente e o último a gente age. Então, na verdade, todo mundo que tem volta da gente, nós mesmos, de fato o que a gente enxerga é só o que a gente faz. É a nossa reação, a nossa ação diante de qualquer circunstância. Isso é o que os outros veem. Mas antes disso, existe um processo aqui dentro que acontece. E é o que a gente não percebe. Que vem um pensamento, vem uma emoção e vem uma ação. Vou dar um exemplo. O seu esposo fez algo que você disse 1000 vezes para ele não fazer e ele fez de novo. Você teve um pensamento, aquilo te causou uma ira e você gritou. Você não prestou atenção no que você pensou e nem no que você sentiu, mas o grito todo mundo viu. O vizinho, inclusive. Vocês estão entendendo? E a palavra, ela está dizendo assim, ó, sede transformadas no seu comportamento. Porque o comportamento, ele é só o resultado. A gente até sabe descrever a emoção que a gente sentiu na hora, mas dificilmente a gente vai se lembrar do que a gente pensou. São assim como os traumas, os pensamentos enraizados, aqueles que nós ouvimos desde lá da infância, que você nem sabe que você tem, mas ele está enraizado em você, e ele se manifesta em uma emoção, dependendo da situação que você está, e se manifesta em comportamento. Então a palavra, ela é tão perfeita, tudo na vida está na palavra.
qualquer circunstância, qualquer relação social, você encontra exemplo na palavra. Muitas vezes de como não fazer, de como não ser, mas nós encontramos. E aqui em Romanos, Paulo ele foi muito sábio nas palavras em dizer: se deixem ser transformadas na sua mente, porque automaticamente vocês serão mexidas por Deus nas tuas emoções e nos teus comportamentos. Mas existem 3 tipos de mulheres que nos impedem, que nos atrapalham de ser essa mulher segundo o coração de Deus. Primeiro eu vou falar das 3 e por último nós vamos entender um pouquinho mais de como ser uma mulher segundo o coração de Deus. A primeira mulher que nos dificulta viver essa mulher de Deus é ser uma mulher segundo a sua própria vontade. Paulo também vai dizer em Romanos que existe uma guerra em nós. Todos os dias, todos os minutos, inclusive agora, você está numa guerra entre prestar atenção na palavra e pensar nas outras 1 milhão de coisas que você tem para resolver lá na sua casa. Certo? É normal. Nós enfrentamos essa guerra o tempo todo. Paulo diz em Romanos: a guerra é entre alma e espírito. O que eu quero eu não faço, o que eu não quero eu faço. E nós decidimos milhões de coisas ao longo do dia. Eu não sei exatamente, mas se você der um Google vai saber mais ou menos milhares de coisas, desde a hora que a gente levanta até a hora que a gente vai deitar. A mulher então dobra vezes 5 isso aí. Porque a mulher ela não resolve só a vida dela, como ela resolve a vida dos filhos, a vida do marido, a vida do trabalho, a vida da casa, né? Então nós estamos o tempo todo tomando decisões. O tempo todo, coisas simples, até as mais importantes. A nossa vida é pautada em decisão. E todos os dias nós temos que decidir se aquele dia nós vamos permanecer em Cristo ou não. Estar com Cristo é uma decisão diária. Nós temos o dia que nós o conhecemos, mas estar com Ele todos os dias é permanecer com Ele. Eu tenho o meu maior testemunho, eu falo que a palavra que eu carrego é sobre isso. Não está nem aqui, mas eu senti de compartilhar com vocês, porque essa é a mensagem que eu carrego onde eu vou. Mas eu já volto aqui. Eu nasci dentro da igreja, filha de pastor. Peguei a igreja na época uma época muito fervorosa, demônios se manifestavam, bancos eram arrastados, pessoas eram batizadas no Espírito Santo, Espírito de riso. Quem pegou essa época está lembrando aí do que eu estou falando. E eu era uma menininha lá, sentada no banco da frente. O pastor falava assim: vem pra frente agora, você que quer receber. Eu já estava aqui pelo altar. Fui batizada no Espírito Santo com 12 anos, menos acho que 10, eu morava em Jacob. E vendo tudo e vivendo tudo aquilo, mas ao mesmo tempo vivendo, não sabendo, mas vivendo uma grande religiosidade dentro da igreja. Então eu cresci no meio disso. E fui, com 18 anos, ter o meu primeiro encontro verdadeiro com Deus. Quando eu o conheci face a face. Quando eu fui para um encontro com Deus, de 3 dias, começou um movimento aqui no Alba. Não sei se vocês se lembram de ter encontros com Deus. E nós íamos para uma chácara e ali a gente ficava imerso em todo um processo de limpeza e restauração com Deus. Desde a primeira pregação tinha toda uma construção até chegar no fim. E não podia conversar com ninguém antes que eu fui. E eu vi que as meninas queriam conversar. E eu não. Eu queria ficar em silêncio, eu queria ouvir a Deus. Eu queria experimentar de cada minuto daquele momento, de tudo aquilo que eu estava vivendo. E eu saí daquele lugar assim e falei: uau, conheci Deus só na hora que acabou. Cheguei na escola, eu queria converter a escola inteira.
Levei minhas amigas para a igreja. As minhas amigas falaram: quem é você? Porque eu aprontava muito, de repente cheguei, só falava de Jesus, não aprontava mais nada. E aí conheci meu marido. Eu fiz a oração de que eu não queria mais menino na minha vida, só queria Jesus, meu marido apareceu. Falei: olha, Jesus só estava esperando a hora certa para te colocar ali. E tive uma vida, casei, ter filhos, indo à igreja, mudando de igreja, conhecendo a palavra, conhecendo como funciona, né, toda a parte de igreja, de trabalho que a igreja dá, de que nem toda roda é uma roda de Deus, às vezes é a roda da fofoca e tudo mais, conhecendo tudo isso muito de perto. Eu fui muito assim, visita de igreja. Passei por uns bons 15 anos aí mais ou menos, indo na igreja, só indo na igreja, fazendo ali me recarregando de domingo, sabe? Vamos dar uma recarregada para passar a semana bem? Eu brinquei já com as meninas que se tivesse que escrever quando você vai aprender algo, eu esqueci a palavra, fugiu. Que eu vou ensinar algo para vocês e vou escrever isso num livro. Como ser uma crente sem vergonha. Eu dou aula. Todo mundo que via, nossa, mas mentira. Então, quando chegou um tempo da minha vida, há 5 anos atrás, quando eu me vi no fundo do poço e eu olhava para trás e eu tinha um rastro de desistências, eu tinha um rastro onde eu corria para Deus, resolvia o que precisava resolver e voltava para viver as minhas próprias decisões. Só que quando eu ia arcar com as consequências das minhas próprias decisões, eu não dava conta, então eu tinha que correr para Deus. Ele resolvia. Eu sempre tive um coração muito quebrantado diante de Deus. E eu voltava para viver as minhas próprias decisões. Só que chegou um momento que você vai se decepcionando com você mesmo. Você já nem corre mais para Deus, porque você diz: eu vou, mas eu vou sair, eu já nem vou tentar. E aí, quando foi há 5 anos atrás, mais ou menos, eu me vi com quase divórcio, um filho em depressão, uma filha que não conhecia Jesus assim como deveria. E eu totalmente destruída, com crises de ansiedade. Mas eu sabia onde eu podia encontrar. Mas eu precisava que fosse diferente dessa vez. E foi quando eu voltei. Mas eu voltei. Eu já estava no fundo do poço. Então, quando você está no fundo do poço, como diz o meu pai, é o melhor lugar. Ele fala que é o melhor lugar para você estar. Porque ali você está sozinho. E você só pode e você só consegue olhar para o alto. Foi quando eu voltei para Jesus, mas eu precisava que fosse diferente. E por 1 ano, mais ou menos, eu chorei todos os dias, angustiada, e eu só dizia para mim mesma: eu não vou desistir. Eu não posso desistir. Eu já fiz isso correndo na rua, que eu saí para correr, chorando, soluçando e gritando: eu não vou desistir, eu não vou desistir. Só que nesse processo, as pessoas que estavam ao redor já sabiam como funcionava. Já sabia que eu ia dar uma de crente, mas já a Ellen Fernanda ia voltar com as asinhas de fora. O marido, então, só estava esperando. Então, além de eu enfrentar as guerras internas, eu também tinha que em silêncio
suportar as guerras externas. Porque elas provocavam a gente. Satanás usava até o marido na hora da briga. Ah, crentinha aí, ó. Quem joga essa frase? Ah, crentinha. Tá botando as asinhas de fora? Não estava orando até agora? Você aqui, ó. Chorar no travesseiro. Foi um processo doloroso, mas foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Porque aí depois de um tempo, você começa a ver os frutos, as pessoas começam a perceber que dessa vez está sendo diferente. Que você está pagando o preço, que está doendo, mas que você decidiu e você não vai mais voltar atrás. E logo depois desse processo, meu marido veio também, mas veio transformado. E como ele disse domingo, que me surpreendeu, ele falou: eu estou vivendo a melhor fase da minha vida no meu casamento. Meu marido também, eu falei: uau, delícia. Então hoje eu vivo relacionamento dentro da minha casa, é o melhor que eu já vivi até hoje. Eu não troco nenhum dos anos anteriores pelo que eu vivo hoje dentro da minha casa. Essa semana aconteceu uma coisa tão linda. A gente tem né? A gente tem ali nossa rotina, e eu comecei a arrumar minha mesa de devocional antes de dormir. Então, antes de dormir, para não ter que acordar meio sonolenta, pegar as coisas, eu deixava ali na mesa, a toalhinha, a Bíblia, a minha xícara de café, a minha caneta, e dormir. A minha filha começou a reparar. Aí, um dia dessa semana, acho que foi na terça-feira, ela falou: mãe, posso arrumar a tua mesa de devocional? Eu falei: pode. Mas ela arrumou uma coisa mais linda, trouxe até um vasinho, colocou para mim. Aí eu acordei aquele dia toda feliz, tirei uma foto, mandei para uma amiga minha, falei: olha o que minha filha fez. Aí no outro dia ela falou assim: mamãe, me acorda assim primeiro com você, porque eu também vou fazer o devocional com você. Glória a Deus. Tá bom, né? Acordei, pegou o livro dela que eu comprei, sentou do meu lado: mamãe, como que faz? Aí eu falei assim: ó, filha, não tem regra. Não tem regra. Não é religiosidade, é um relacionamento. Falei: tem dia que a mamãe chora, tem dia que a mamãe não chora, tem dia que a mamãe lê muito, tem dia que a mamãe não quer ler. Tem dia que a mamãe fala, tem dia que a mamãe não quer falar. O importante é eu saber que eu estou com o meu Deus. Falei: então não tem regra, é você e ele. O importante é você saber que você está comigo. Vai ter dia que vai ser diferente do outro. Aí eu falei: mas é importante você começar orando. Não começa lendo. Ora primeiro, agradece, deixa ele. Depois come também. Já faz um cafezinho, um ovinho e come. E aí ela ficou ali comigo. Não fez mais, não acordou no dia seguinte, não acordou mais. Mas marcou. Eu tenho certeza que ela vai se lembrar disso nos próximos anos. E quem sabe um dia fala isso para as pessoas. No dia que ela acordou para fazer o devocional com a mãe dela. Não criei expectativa. Tipo assim: todos os dias agora ela vai acordar, eu vou abrir a porta do quarto dela, ela vai estar orando em línguas. Não. É um processo, é de migalhinha em migalhinha, é de, sabe, eles vendo a gente fazendo. Nunca chamei ela para fazer aquilo. Mas o dia que ela serviu a mesa, ela foi tocada por Senhor. Quando nós estamos servindo, nós estamos sendo moldados. E nós servimos aqui. Isso aqui que eu estou fazendo agora é serviço. Estou trabalhando por ele. Nós servimos na nossa casa, nós servimos o nosso esposo, nós servimos os nossos filhos, nós servimos os nossos pais enquanto solteiras, nós servimos as pessoas que nos rodeiam. Enquanto nós estamos servindo a mesa, o Senhor está gerando em nós algo. Isso não estava escrito aqui dentro.
que eu queria deixar para vocês. Nada vai acontecer se vocês não permanecerem nos dias bons, no processo difícil, nos dias ruins, no dia cansativo, no dia exaustivo. Se nós não permanecermos, de nada adianta. Porque tudo que nós vamos colher só vai vir com o processo de permanecer, de continuar. E nós somos desafiadas a desistir quase todos os dias. Independente do tempo de conversão, independente do tempo com Deus, isso não importa, não cai na conta. Independente de quantas experiências com Deus você já teve, se você já viu anjo, já viu demônio, se você já pôs a mão em alguém e a pessoa caiu, não, isso não conta. Você vai continuar sendo desafiado a desistir. E essa mulher que vive pelas suas próprias decisões, uma das maiores características é o orgulho. É a dificuldade de humilhar-se diante de Deus e viver sob o comando do Senhor. E o orgulho, ele é a raiz de todos os pecados. Todos os outros pecados têm como raiz o orgulho, e o orgulho ele é o mesmo sentimento de Lúcifer. A queda de Lúcifer foi pelo orgulho. E uma das grandes mentiras, ser uma mulher segundo o seu próprio coração, que a nossa geração conta, é: seja quem você quiser ser, faça o que você quiser fazer, você pode. E a geração que está aí tem sido impregnada com essa mentira satânica, que vai totalmente contra a palavra de Deus. Ser o que você quiser ser significa: viva a sua vontade, os seus desejos, a sua carne. É totalmente o contrário daquilo que diz a palavra: santificai-vos. Sede santos como eu sou santo. Uma outra mulher que dificulta muito é aquela mulher que vive segundo as necessidades. Sabe aquela mulher que vive resolvendo problema? Necessidade é quando ela vive pela urgência. Urgência é aquilo que precisa de atenção rápida. E, gente, se a mulher não tiver prioridade, ela vai viver na necessidade rápida. Ela vai viver resolvendo o pior dos outros. E isso atrai gente folgada. Tá? Mulher que fica muito resolvendo tudo dos outros, deixa um monte de gente preguiçosa em volta dela. E ela nunca consegue viver o quê? Prioridade. Ela sempre vive a necessidade. Então, o que eu quero agora é que o Senhor, que o Espírito Santo agora, pela transformação da mente, e que você permita, mulher, se você vive isso, a entender que o Senhor te chamou para viver nas prioridades. Comece a dizer não com leveza. Eu não posso. Por quê? Porque eu tenho um compromisso. Gente, sabe o que eu aprendi? Eu já falei até para minha chefe isso. Falei assim: ó, muitas vezes você dizer que não posso porque eu tenho um compromisso, mas o meu compromisso é dormir. Falei para minha chefe. Falei assim: verdade. Descansar para mim é um compromisso. Eu quero chegar na minha velhice linda, descansada. Eu só consigo ter um bom casamento com meu marido descansada. Quem me entende? Eu só consigo ouvir os meus filhos com clareza descansada. Eu preciso
prioridade, assim como comer, né, treinar, trabalhar, cuidar, ir para a igreja. Eu também preciso descansar, porque senão todo o resto vai ficar mal feito. Uma mulher estressada, cansada, jogando na cara de todo mundo. Sabe por quê? Porque quando você é muito necessária, você também cobra muito, né? Porque só eu faço, porque eu faço tudo. Então a mesma coisa, o peso que você carrega, você quer também entregar. Só que você entrega em forma de quê? Cobrança. Então comece a priorizar as coisas importantes, a não viver só por necessidade. Sabe por quê? É só questão de tempo para você parar. Se você não parar porque você quer, você vai ser obrigado a parar. E depois a gente não arruma tempo para cuidar da saúde, né? Só que a gente não arruma tempo para cuidar dela quando ainda a doença não veio. Então esse tipo de mulher dificulta nós sermos uma mulher segundo o coração de Deus. Ame você. A palavra tem 2 grandes mandamentos que resumem todos os mandamentos. Ame a Deus acima de todas as coisas e ame ao próximo como a ame você. Amar você é um mandamento. O problema é que a gente só pega a parte do próximo. Aí eu tenho que amar o próximo. Deus mandou. Não, Ele mandou você amar. Ele amar você. E à medida que você ama você, você ama o próximo. Amém? Ser uma mulher de Deus segundo o desejo do outro também dificulta nós sermos uma mulher segundo o coração de Deus. Essa mulher, o coração dela está muito ligado à carência, tá? Carências emocionais que fazem com que ela precise ser aceita, ela precise ser amada, ela tem essa necessidade de se moldar segundo a expectativa do outro, tá? E isso se cabe em relacionamentos de casamento, namoro, com amigos. Eu vejo muito isso na escola com os meus alunos. Aquela criança que ainda não tem a identidade dela tomada, e já vem de uma carência familiar, ela se deixa muito ser manipulada por aquele que já sacou, já tem ali uma maldadezinha. Então ele pega essa criança que não entende quem ela é e manipula essa criança, porque essa criança se molda para ser aceito. Então quem trabalha em escola consegue ver isso. Só que o problema é que nós temos muitas mulheres adultas que interiormente ainda se comportam como essas crianças carentes. E isso está ligado à falta de identidade. Quando eu vejo uma situação dessa, eu chamo um aluno que está se deixando ser manipulado e eu digo para ele: você precisa entender quem você é. E aí, conhecendo o aluno, eu ressalto as características dele. Você é uma pessoa muito gentil. Você é esperto pra caramba. Você é responsável. Você precisa entender quem você é. Porque o dia que você entender a sua identidade, você deixa de necessitar tanto da aprovação dos outros. Porque para pessoas que são manipuladoras, isso é um banquete. Que o Senhor traga essa noite uma libertação sobre todo espírito de manipulação que vem regendo as nossas vidas, a vida dos nossos filhos, em nome de Jesus. Que traga hoje aqui, Senhor, a identidade, Pai.
e que mulheres que entendem quem são possam formar e gerar filhos com identidade do Senhor, em nome de Jesus. Glória a Deus. Mas um motivo também, esse me pega, de ser uma mulher segundo o desejo dos outros, né? Deixar com que os outros tomem a, deixar com que os outros façam, é a preguiça. Por quê? Porque é mais fácil, né? E esse me pega, porque essa é uma característica que eu preciso lutar, hoje menos. Porque depois que eu entendi, hoje foi, você entende, aí você começa a guerrear contra aquilo, até que aquilo deixa de ser uma guerra tão grande. Então, mas eu já tive períodos da minha vida muito difíceis. Deixa a vida me levar. Essa é mesmo. Porque é preguiça. Ai, preguiça, tem que resolver coisas, tem que tomar as rédeas, depois tem que. Pra quê? E aí o Senhor começou a me chamar, falou: filha madura, vamos, preciso de você, te dei algo, te entreguei algo, você precisa se movimentar. Então, também às vezes deixar essa mulher que deixa todo mundo resolver, deixa todo mundo se movimentar, também às vezes tem essa dificuldade. E isso gera ou idolatria ao outro, que toma o lugar de Deus. E muitas vezes ser essa mulher, frustração. Porque ela tem expectativas irreais e agrada tantos outros, mas isso gera uma frustração real. Respira agora. Agora vamos falar da mulher segundo o coração de Deus. Glória a Deus. Deus falou comigo muito claramente sobre uma mulher da Bíblia. Ele vinha falando sobre ela assim, ó, como uma brisa que passa nos dias antes de eu pegar para montar a palavra. Uma brisa passava com o nome dela, assim. Aí no outro dia de novo. Aí no outro dia de novo, aí eu falei, eu acho que eu entendi quem é a referência. Aí no dia sábado passado, quando eu ajoelhei no quarto, de presença de Deus, e eu comecei a orar por esse dia, por hoje, e ela veio de novo. Aí eu peguei, levantei, parei de orar. Um caderno meu do ano passado, eu tenho muitos cadernos que eu escrevo as coisas, do ano passado lá, jogada no canto. Do jeito que eu levantei, eu olhei para ele. E eu senti de abrir ele. Eu acho que foi o Espírito Santo. Do jeito que eu passei a mão dele, eu abri, pá. Quem era o nome que estava na página? Débora. Aleatório. Eu fiz assim, meu Deus. Aí mandei pro meu marido a foto. Amor, você não sabe o que aconteceu. Falei o nome dela. Eu fiquei pensando, olha aqui, mandei a foto pra ele. Ele falou, falei, é ela. E ela realmente, porque hoje o Senhor falou mais uma coisa. Nós temos muitas referências na Bíblia de mulheres maravilhosas. Mas essa daqui, que eu vou falar já que eu sou mulher curiosa, é a Maria, irmã de Marta. Maria, ela nos ensina a como ser uma mulher segundo o coração de Deus. Porque uma mulher, para ser segundo o coração de Deus, ela precisa conhecer o coração de Deus. E existe um lugar aonde você se aproxima do coração de Deus. E Maria esteve nele as 3 vezes que ela se encontrou com Jesus. Nós temos 3 referências bíblicas: Lucas 10:38, João 11:33 e João 12:3, em que Maria se encontra com Jesus. 3 vezes ela esteve num lugar, aos pés de Jesus. E cada momento foi um lugar igual, mas uma situação diferente. Preste atenção, não se distraia. Primeira vez que Maria esteve aos pés
chega. Marta é maravilhosa e Jesus ama Marta. A Bíblia fala. Mas vamos focar na Maria. Dá para pregar sobre Marta, uma linda ministração. Como diz a minha cunhada, Marta é necessária. Maria, a primeira vez que ela foi aos pés de Jesus foi para aprender. Escute. Você não vai se manifestar no reino sem antes ter a humildade de aprender sobre quem Deus é. É necessário que a gente estude a palavra, que a gente conheça a verdade. Então, use a sua Bíblia e leia a sua Bíblia. Tem coisas que Deus vai falar com você que é só com você, e é linha direta, é Ele e você. Eu falo isso para os meus filhos. Eu falo, se vocês não estudarem a Bíblia, e eu não obrigo eles a estudarem, nada disso. Eu estou construindo algo que eu sei que uma hora vai vir. Eu falo, se vocês não estudarem a Bíblia, os falsos profetas vão enganar vocês e vocês vão acreditar em um inferno. Porque se um cara que fala bem, falar para você que está na Bíblia, que comer maracujá foi um mandamento de Deus, você vai acreditar e você vai passar o resto da vida comendo maracujá. Porque quando a gente não conhece a verdade, qualquer mentira vira verdade. Então conheça a sua Bíblia, conheça o seu Deus de forma íntima e pessoal. Tem coisas que Deus vai falar com você que é só com você, e é através da palavra. Então Maria, ela começou indo aos pés para aprender. A segunda vez que Maria esteve com Jesus foi pela dor. Lázaro tinha morrido. Maria chega. Ela fala a mesma coisa que Marta falou, só que em um lugar diferente. Marta falou aqui, Maria falou ali. Maria foi testada na dor. Em qual posição ela se colocaria? E ela foi aprovada. Porque quando Maria fala nos pés, Jesus chora. Maria alcançou o coração de Jesus aos pés. Foi para aprender. Foi na dor. E a terceira vez, aquela que todos saberão, foi quando ela escolhe a melhor parte, a boa parte. Aliás, a boa parte foi primeiro. Foi quando Maria, terceira vez, foi uma vez, eu compartilhei com as meninas essa revelação. Esse ato de Maria, ele foi o último ato de uma mulher antes de Jesus ir para a cruz. E existe algo especial nisso, pelo menos para mim. Foi o último ato escrito que nós sabemos de uma mulher antes de Jesus ir para a cruz. Maria quebra o perfume aos pés de Jesus. A adoração. Ela entrega tudo de melhor aos pés. Então Maria esteve para aprender na dor e na entrega da adoração. E é só no terceiro que Maria enxuga os pés dele com seus cabelos. Nesse momento Maria está carregando nela a essência que está nele. Porque ele vai para cá, ela vai para lá, mas ela carrega o perfume de Cristo nela, na cabeça, a autoridade. Nesse momento, Maria estava autorizada a carregar a essência de Jesus por onde ela fosse. O problema é que nós, às vezes, nós sentamos para aprender, a gente já quer levantar com autoridade. Então vamos entender que todos os momentos é aos pés que nós conhecemos o coração de Deus
para ser uma mulher segundo o coração de Deus, porque cada uma aqui ele vai pedir uma coisa diferente. Então não adianta olhar para a amiguinha e seguir o mesmo manual, porque tem as esquentadinhas que ele vai mandar baixar a bola, tem as calminhas que ele vai mandar se movimentar, tem aquelas que guardam uma água que ele vai falar perdoa, né? Tem aquelas que estão muito desligadas, vai falar se liga minha filha, vamos. Então não adianta se olhar para mim e pensar que vai ser igual, porque para cada um ele vai pedir uma coisa diferente. E aos pés, e só aos pés de Jesus, nós vamos desfrutar do poder do perdão verdadeiro. Eu acho que esse é um dos maiores desafios que Deus manda a gente fazer, é perdoar. Tem coisa que é fácil perdoar, mas tem coisa que não é fácil perdoar. Principalmente quando você é ferida várias vezes no mesmo lugar. Mas existe vida depois do perdão. E sem o Espírito Santo a gente não consegue. Não adianta. É uma graça capacitadora do Espírito Santo liberar perdão. É como se ele viesse, pegasse na nossa mão e dissesse assim, estamos juntos. Vem que eu te seguro. Vem que eu te sustento. A gente não entende quando está perdoando, a gente só entende depois que perdoou. Porque na hora que você está liberando o perdão, dependendo da situação, é tão doloroso, tão difícil, que é como se você atravessasse um rio no braço, chegasse do outro lado morrendo, mas você só vai entender quando você sair desse rio, tomar fôlego de novo, se ver de pé e dizer, eu sobrevivi a isso. Eu tenho um marco na minha vida, até falei pro meu filho essa semana, tem uma estrada que eu passo, e lá tem uma sombra bonita embaixo da árvore, e eu falei pro meu filho, tem um marco na vida da mãe nesse lugar. Por quê, meu filho? Porque aí eu liberei o perdão. Foi meia hora gritando e chorando. Foi meia hora embaixo dessa árvore, gritando no carro com Deus e chorando, dizendo, eu não quero perdoar. E o Espírito Santo, você precisa perdoar. Você já sabe que tem coisas que eu estou fazendo na tua vida e eu preciso continuá-las, mas nada mais vai acontecer se você não tomar essa decisão. E aquele ali foi um marco na minha vida, porque eu falo que foi um divisor de águas. Que eu perdoei. E aí depois vivi coisas extraordinárias assim. Mas foi ele que pegou na minha mão, enxugou minhas lágrimas, colheu as lágrimas, porque o Espírito Santo ele colhe as nossas lágrimas. Elas não são um desperdício. Só as lágrimas não são um desperdício. Deus é tão maravilhoso que nem a lágrima da gente é um desperdício. Está na palavra, o Espírito Santo colhe elas. Ai, que amor. Gente, o Espírito Santo. Nós, como igreja, a gente precisa entender quem é a pessoa do Espírito Santo. A Bíblia tem tantas características para ele. Ele é ciumento. Ele é amigo. Ele nos direciona. Ele vai falar ao nosso ouvido o que nós devemos fazer e falar. Ele vai trazer na memória do nosso coração o que nós já vimos e ouvimos na hora certa, no momento certo. Ele nos acolhe, nos abraça. Ele é suficiente para essa hora agora. E aqui na terra agora é o momento que é o trabalho do Espírito Santo. Jesus veio, já fez o que ele tinha que fazer e foi ao Pai. O Espírito Santo é o que está aqui agora fazendo o trabalho dele. Então quem fala ao teu coração, quem está te incomodando, quem está dizendo, filha, perdoa, filha, muda esse seu jeito de orgulho, filha, pode voltar que eu te abraço de novo, mais uma vez, quantas vezes forem necessárias, é o Espírito Santo.
Amém? E aos pés de Jesus nós entendemos a nossa verdadeira identidade. Foi também um divisor na minha vida o dia que eu entendi que a minha primeira identidade não é ser filha do meu pai, não é ser esposa do meu marido, não é ser mãe dos meus filhos, é ser filha amada de Deus. Ponto. Essa é a primeira coisa que você é desde antes do seu nascimento e até depois da sua morte. Filha amada de Deus. Isso traz tanta clareza para a nossa identidade, para quem nós somos, né? Porque o mundo, o inimigo, ele quer tanto atacar a identidade da mulher. Às vezes as pessoas mais próximas são aquelas que mais esperem. Mas quando você entende que, independente do lugar, da circunstância, você é filha amada de Deus, e isso é o que você já era, é e será pela eternidade. E aos pés de Jesus nós temos clareza sobre o nosso chamado. Você tem um propósito de vida. Você não foi um erro, você não foi. Existe algo em você que Deus deu só para você. E ele não tem prazo de validade. É o seu chamado. E eu tenho certeza que aí na tua cabeça alguma coisa já está vindo. E eu vou te dar uma dica. Chamado, você tem muita facilidade de andar por ele. Ele é uma coisa que já é natural sua. Chamado às vezes com finanças, com organização, com falar com as pessoas, tocar um instrumento, cantar uma música, estratégia. Foi isso que Deus colocou em você, o seu que as pessoas chamam de dom. É algo intrínseco, é algo que já vem em você. E é isso que Deus te deu para usar no reino. Foi para isso que Ele te chamou. É diferente de ministério, tá? Chamado e ministério são coisas diferentes. O problema é que a gente confunde. Ministério é serviço, é servir. Então a gente pode servir em qualquer lugar e o tempo todo, tá? Servir na igreja, servir em casa, servir no trabalho. Mas na igreja nós costumamos chamar de ministério, né? É serviço, é trabalho. Você está ali disposto para fazer aquilo naquela hora que é necessário. Mas o seu chamado é diferente. Ele está aqui na igreja, ele está no seu trabalho, ele está na sua casa, ele te acompanha em todos os lugares que você vai. E você tem muita leveza de andar com ele. Entendeu? Então o ministério, às vezes a gente vai trocar de posições. Eu estive por 3 anos à frente das mulheres. E eu entendi que tinha se concluído esse tempo. Porque era o meu ministério. Mas eu estou em outros ministérios também. Mas o meu chamado de falar da palavra de Deus, da paixão que eu sinto, das coisas que Ele traz como revelação para a minha vida, isso é o meu chamado. E eu exerço ele em vários lugares diferentes. Eu exerço ele no trabalho, eu exerço ele na minha casa com os meus filhos, eu exerço ele com as minhas amigas, eu exerço ele na igreja. Porque é o que Deus me entregou. E não adianta, eu posso correr dele. Eu posso correr dele. Mas é um lugar onde eu me sinto mais completa. É quando, então, para de fugir do seu chamado. Amém? As meninas sabem. Elas estão ouvindo. Gente, para pregar para mim é uma situação. Eu gosto de mesa. Eu queria estar sentada com vocês. A gente está numa roda grande falando um pouquinho cada uma. Eu gosto disso, eu gosto de falar de Jesus, mas estar no altar ainda é uma coisa que pega. E aos pés de Jesus se recarrega, você se recarrega em Deus. Isso aqui o Senhor falou comigo ontem, na hora que eu estava indo dormir.
Mas eu estava com tanta preguiça de levantar que eu fiquei lembrando assim, ó, Deus, me lembra amanhã que eu acordar, me lembra amanhã que eu acordar, que eu não consigo nem levantar para digitar no celular. Na hora que eu acordei, foi a primeira coisa que eu lembrei, eu fiz, oh glória. O Senhor me deu a visão de um celular. Eu já estava pegando no sono ontem, a visão de um celular quase sem bateria, indo para o carregador. E assim disse: o problema é que as minhas filhas estão chegando em casa para se recarregar com a família. Sabe aquela frase? Ai, eles me recarregam. Ai, quando eu estou com eles, eu me recarrego. Ele falou: não, elas se recarregam em mim e para eles elas estão inteiras. Nós não nos recarregamos com pessoas, porque senão nós sempre estamos entregando para elas o fraco, o quase sem função, o capenga. Nós precisamos estar inteiros para os nossos filhos, marido, amigos, para nós. Então, o nosso carregadorzinho ali, ó, é aos pés de Jesus. Amém? As pessoas não nos recarregam, elas vão ter de nós o tudo, o 100% inteiro. Às vezes 98, às vezes 75, às vezes 42. Depende do dia também, porque ninguém é perfeito, né, gente? Eu falo que a gente não é perfeito, a gente está se aperfeiçoando. Amém? Tirar todo o peso de perfeição aí. Tira essa capa aí, porque não tem nada de perfeito, não. A gente está se aperfeiçoando. A gente ainda tem muita coisa. Eu falo que eu estou numa fase da minha vida, 37 anos, com essa carinha de 22, que eu preciso me ajudar, né? Minha autoestima. Mas eu falo que eu estou numa fase da vida que eu tenho muito para aprender, mas eu já tenho coisa para ensinar. Tá? Então, se você está mais ou menos junto comigo aqui, quase pisando sua lenda, entenda isso. Você já tem muito para aprender, mas você já tem coisa para ensinar. Amém? Já tem meninas, moças, jovens sendo disciplinadas pelo mundo e nós vamos ensiná-las a ela a ser segundo o coração de Deus. Elas terão uma voz da verdade da palavra. Amém? Queria que você fechasse os